Pronto, gravação iniciada. Sejam bem-vindas, Kailane e Beatriz, para a nossa aula de número 22 do nosso curso de Dependência de Matemática 1. E a ideia hoje é falar sobre a função modular, tá? E é um tipo de gráfico, na minha opinião, que ajuda a gente talvez entender os anteriores, de forma bastante interessante. Então, serão duas aulas de função. Então, a aula de hoje e a aula de quinta-feira vai ser sobre função. Lembrando que na quinta-feira eu coloco a P5 para vocês fazerem. E fica faltando só mais uma aula de módulo, que é sobre inequação modular, para terminar a parte de módulo, que é metade da matéria do terceiro bimestre, tá certo? A outra metade vai ser função exponencial. E vai ficar para o quarto e o último bimestre apenas logaritmo, tá certo? Bem, então, vamos iniciar. Antes disso, vocês têm alguma dúvida, têm algum questionamento, algo a ser perguntado sobre o nosso processo até agora? Ou podemos prosseguir? Até o momento não tenho dúvida, não. Eu achei bom o tema da aula, que vai tocar dos assuntos anteriores, achei muito interessante. Tá. Boa tarde, Williane. Seja bem-vinda, viu? A nossa aula. Boa tarde. Bem, vou começar o compartilhamento da minha tela com vocês. Vamos abrir aqui a nossa... Pronto. Então, vamos lá. Nós já estudamos dois tipos de função até agora. Quais? Função afim e função de segundo grau. Função afim, também conhecida com o nome de função de primeiro grau, não é isso? Isso. E a função de segundo grau. E a função do segundo grau. E a função quadrática, também conhecida com o nome de função de segundo grau. Qual é a lei que representa, a equação que representa a função afim? Alguém poderia me dizer qual é essa lei? Qual é a equação? Lei... AX mais B. Exatamente. Isso aí. Aqui eu quero escrever a lei ou equação. São sinônimos. Quando eu falo a palavra lei, quando eu falo a palavra equação, eu estou falando a mesma coisa. Y igual a x mais b. Então, os parâmetros são A e B, não é isso? Os parâmetros são A e B. E nós estudamos os significados desses dois parâmetros. O A era chamado coeficiente angular, é chamado coeficiente angular, o B linear, e cada um tem um papel, né? E qual é o gráfico de uma função afim? Uma função de domínio real. Qual é o gráfico dela? É uma reta. É uma reta, exatamente. Uma reta. Exatamente. Já a função, a outra função que nós estudamos, qual é ela? A função de segundo grau, ou quadrática. E qual é a lei dela, pessoal? AX ao quadrado mais BX mais C. Isso. Então, tem três parâmetros, né? Quais? O A, o B e o C. O A, nós já falamos que indica concavidade, A positivo côncavo para cima, A negativo côncavo para baixo. O C tem o mesmo papel do B na função afim, ou seja, ambos são
o ponto onde a função cruza o eixo y. Esses dois parâmetros têm o mesmo significado, onde a função cruza o eixo y, sempre, porque é só fazer x igual a 0, que você vai obter. Se você faz x igual a 0 aqui nessa, você obtém y igual a b. Se você faz x igual a 0 aqui nessa, você obtém y igual a c. Então, por isso que eles têm o mesmo papel, ó. Então, quer dizer que é o ponto 0b na função afim e o ponto 0c na função quadrática. E o b tem um significado menos trivial, mas ele ajuda, junto com o sinal do a dizer se a parábola está à direita do eixo y, à esquerda do eixo y, e quando b é 0, a parábola está simétrica em relação ao eixo y, né? Ou seja, está em cima do eixo y. E qual é o gráfico da função quadrática, pessoal? Uma parábola. Uma parábola. Então, eu vou precisar desses nossos conhecimentos para tudo que eu vou falar a partir de agora, hein? Isso aqui que a gente viu anteriormente, a gente vai usar a partir de agora. Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito dessa rápida revisão que eu fiz aqui? Ou eu posso prosseguir? Parece que posso, não é isso? Prosseguir. Então, vamos lá. Então, lá vamos nós fazer o nosso primeiro gráfico de função modular. Então, para que uma função seja chamada de modular, o que é que ela precisa ter? Módulo. Na sua equação, né, a função pode ser representada por uma equação. E na sua função, aparece a variável x dentro do módulo. Aparece novamente y, sempre como é função. Obviamente, y é sempre uma função de x, como todas as outras aqui também, né? Nas anteriores aqui, né? Obviamente aqui, né? Y é uma função de x, aqui y é uma função de x. Então, agora não vai ser diferente, y continua a ser uma função de x. Agora, a variável x está dentro do módulo. Para uma função ficar bem definida, eu tenho que dizer quem é o domínio e quem é o contradomínio. Então, eu vou usar a representação algébrica para dizer que é uma função de R em R. Alguém pode me explicar o que significa isso aqui? Real. O domínio é formado pelos reais e o contradomínio é formado pelos reais também. Então, nós vamos fazer o gráfico dessa função, que seria a função mais modular, mais simples que existe. Não teria nada mais simples do que esse exemplo que eu acabo de dar agora. Então, lá vamos nós fazer o gráfico. Vou botar aqui de preto. Pronto. Está aqui um plano cartesiano. Está aqui o nosso eixo Y. Está aqui o nosso eixo X. E eu coloco as divisões. Vou colocar aqui 1, 2, 3 para cá. Menos 1, menos 2, menos 3. E aqui na vertical. 1, 2, 3, aqui para cima e para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3. Como é que a gente faz o gráfico de qualquer função? Primeiro passo, qual é? Tem que montar a tabelinha. Fazer a tabelinha quer dizer atribuir valores que pertençam ao... Reais. No caso, ao domínio, e no caso, o domínio desse nosso exemplo são os reais. Exatamente. Alguém poderia dizer para mim um número real para eu atribuir aqui?
Pode ser 1, professor. Obrigado. E se eu botar o número 1 no lugar do x, quanto é que dá módulo de 1? 1. 1. Então, vou marcar o primeiro ponto, ó. Vou até marcar aqui de vermelho, ó. 1 manda para o 1. Então, 1 manda para o 1. Temos aqui o nosso primeiro ponto. Esse pontinho aqui que eu vou marcar de verde. Tá? Outro valor que eu atribuí a x. Oi? 0. 10? 0. 0. Valeu. 0. E se eu botar 0 aqui, quanto é o módulo de 0? 0. 0. E aí temos que ponto é esse? É um ponto muito especial do plano cartesiano. Que ponto é esse? É a... Raiz. Não, a chama de origem, né? A origem É o cruzamento dos eixos, né? O cruzamento do eixo x e do eixo y é chamado de origem do plano cartesiano. Quais são as coordenadas da origem? É o ponto que? 0, 0, né? Tá aí. Outro valor. Me ajudem? -1. Menos 1. E se eu botar menos 1 aqui dentro desse módulo, vai ficar módulo de menos 1. Quanto dá o módulo de menos 1? 1. É 1, professor. Dá 1. Em que quadrante está esse ponto agora? No quarto. Lembrando que esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto quadrante. Está em que quadrante agora esse ponto menos 1 mandando para 1? No segundo. Está no segundo. Isso aí, menos 1. E aqui o x é esse, né? Menos 1 mandando para y igual a 1. Opa, já temos 3 pontos. Até agora, parece o quê? Uma parábola. Parece uma parábola. Concordo com você que com esses 3 pontos aí, parece uma parábola. Mas vamos atribuir mais. Alguém pode dizer outro? -2, professor. Menos 2. E menos 2? Manda para quem? Quanto é o módulo de menos 2? 2. Então, menos 2, continua no segundo quadrante, manda para o 2. E com isso temos mais um ponto. Mais um, mais outro. Dois. 3. Vamos lá. Alguém falou 2 e alguém falou 3. Vamos fazer os dois. 2 e 3 logo. Módulo de 2 é quanto? É 2. E módulo de 3? 3. Então vamos marcar logo esses 2 pontos. 2 manda para 2. E 3 manda para 3. Continua a parecer uma parábola ou tem alguma coisa diferente da parábola? Tem alguma coisa diferente. Qual é a diferença? Esse primeiro quadrante aí, eu acho. Não sei, parece, mas esse primeiro quadrante ele tá. Parece o quê? Os pontos do primeiro quadrante? Parece que estão formando o quê? Uma reta. Uma reta, né? Exatamente isso. Então, a intuição está correta. É uma reta aqui. É uma reta. E aqui desse outro lado, adivinha o que vai ser desse outro lado agora no segundo quadrante? Se eu marcasse mais aqui. Oi? Outra reta. Outra reta. Outra reta. Eu só colocar aí mais uns dados para ficar uma função par. Igual Botar o quê? O menos 3? Menos 3. Para Tá. ficar igual ao outro lado. Você pela cara, o Iliane gosta de simetria, né? Você é uma pessoa que gosta de simetrias. Beleza, menos 3 manda para 3, né, Iliane? Marcando aqui esse ponto, ó, só para atender o Iliane, atendendo a pedidos. Opa. Não ficou muito bom aqui, não. Ó, então, uma pequena, né? Vou dar uma pequena correção aqui no meu rumo, pronto. Graças a esse ponto, eu já melhorei a minha curva, né? Mas continua a ser uma reta aqui, não é isso?
Ou seja, esse é o gráfico da função modular. Uma junção de duas retas. Alguém sabe dizer por que isso aconteceu? Alguém tem alguma ideia de por que isso aconteceu? Reflexão. Oi? Reflexão Houve uma reflexão, tá certo, de quem? do outro lado, negativo. Segundo quadrante. Mas vamos pensar. Se eu tivesse a função y igual a x, sem o módulo, essa função é de que tipo aqui? Alguém pode me explicar que função é essa? Primeiro grau. Do primeiro grau, mas é uma função do primeiro grau especial. A gente até deu um nome para ela. Porque o A vale 1 e o B vale 0. Então, é uma reta. Onde é que está essa reta aqui? Se eu fosse fazer o gráfico dela. Onde é que estaria esse gráfico aqui? Por exemplo, esse ponto aqui faria parte dessa função, ó, 2, 2? Faria ou não? Dessa aqui. Faria? Faria. 2, 2 está aqui também, ó. 3, 3 faria? Faria. Faria também. 1, 1 faria? Faria. Faria. 0, 0 faria? Faria. Faria. Menos 1, 1 faria? Não. Não. Aqui, se eu atribuir menos 1, manda para quem? Pro menos um. Para o menos 1. A gente deu nome a essa função. Que função é essa? Ela divide o primeiro quadrante e o terceiro quadrante ao meio. Que função é essa? Função identidade, né? Não falei dela quando eu expliquei função inversa, pessoal? Não é verdade? Essa função azul é y igual a x. Essa função verde é y igual ao módulo de x. O que é que houve de uma para outra? Alguém consegue me explicar? Elas são muito parecidas, hein? Mas tem uma diferença. Qual? Uma tem módulo e a outra não. Ok. E do ponto de vista gráfico, o que aconteceu? Para uma virar a outra. Reflexão. Exatamente. Esse ramo aqui, ó, esse pedaço aqui que eu estou pintando de azul, ele sofreu uma reflexão em relação ao eixo X, não foi? E foi lá para cima, né? Alguém sabe explicar por quê? Por causa de quem? Quem fez essa reflexão? O módulo O módulo. O que é que o módulo faz? Torna quem é o quê? Quem é negativo, torna o quê? positivo. Positivo. Todo mundo concorda que esse ponto aqui, ó, a imagem é negativa. Esse ponto aqui, a imagem é negativa. Então, quem tinha imagem menos 1, virou imagem 1. Quem tinha imagem menos 2, virou imagem 2. Quem tinha imagem menos 3, virou imagem 3. Porque módulo de menos 3 é 3. Então, esse rebatimento, essa reflexão em relação ao eixo X foi proporcionada, foi criada graças a quem? Ao módulo, né? Conclusão, o que é que o módulo faz? Ele torna os números negativos positivos. Numericamente perfeito, tá? Numericamente, aritmeticamente perfeito. Vou escrever isso que você falou. Aritmeticamente, 2 pontos. Torna os números negativos positivos. Beleza, concordo. E graficamente, o que é que ele faz? Reflete o quê? Os quadrantes. Os pontos, né? Que estão aonde?
estão abaixo do eixo X. Sim ou não? Esses pontos estão ou não estão abaixo? Esses aqui todos, que eu estou pintando de azul. Sim. E o que aconteceu com todos eles? Pra cima do eixo X. Ir para cima não é refletir? É. Então, essa palavra faz sentido, não faz? Ela reflete os pontos. Então, vamos dar mais um exemplo agora. Eu vou fazer um problema agora invertido, para mostrar esse papel do módulo. Se eu tiver a função y igual a x menos 3. Como é que é o gráfico dessa função? Quem me ajuda? É uma reta. Como é que vai ser essa reta? Alguém sabe dizer alguma coisa dela? Dois pontos dela, me ajudem. É uma função de R em R, tá? E aí, dois pontos dela. Por exemplo. 2, professor. 2, manda para quem? Menos 1. Menos 1. Perfeito. Tá aqui o primeiro ponto. 2, manda para o menos 1. Outro. 4. 4. Manda para 1. 4 manda para 1. Perfeito. Com 2 pontos, já é suficiente para fazer o gráfico da função? Sim ou não? Se eu já tenho 2 pontos, esse e esse, já é suficiente? Sim ou não? Sim. Sim, porque baixa é uma reta, né? Se é uma reta, o que é que eu faço agora? Pego uma régua, né? E o quê? Traçar a reta. O que eu acho engraçado, por exemplo, de vocês nas provas, vários de vocês fazem as retas, funções de primeiro grau, e não usam régua. E às vezes ficam coisas horrorosas. Então, pode usar régua, claro, se é uma reta. Beleza. Quem é a raiz dessa função? Alguém sabe? O que é raiz mesmo, pessoal? Que cruza o eixo X. Cruza o eixo X, exatamente. Quem seria esse ponto? O 2. No 2? O 3. No 3, né? No 3. Por quê? É só fazer o quê? Como é que eu descubro a raiz algebricamente? Pega a equação e boto no lugar do y quanto? 0, né? Tô certo ou tô errado? Esse ponto aqui não tem o y valendo 0 não, pessoal? Tem. Tem. E aí vai dar x igual a quanto? Quando eu passar o menos 3 para cá? 3. X igual a 3. Quer dizer que é o ponto 3, 0, né? É a raiz. Beleza. Fizemos o gráfico dessa função. Aí agora vem a pergunta que não quer calar. E se eu der agora uma nova função, onde eu pego essa mesma expressão algébrica e bote módulo, bote dentro do módulo. Adivinhem o que vai acontecer com o gráfico. De antemão, digo que é a mesma coisa que aconteceu aqui. Ó. Exatamente o que aconteceu Vai aqui. refletir? Oi? Vai refletir. Quem vai refletir? Que pontos? Que pontos? Que pontos? Os pontos que estão aonde? Que... No Y.
Os pontos que estão Abaixo do eixo X. Que pontos são esses? 2, 3. Os valores de x desses pontos são que valores de x? As abscissas desses pontos são o quê? Na reta aqui do x. Esses valores que estão em amarelinho são o quê? Como eu identifico eles? Domínio. Mas quem são eles? Quem são os pontos amarelinhos? Olhando para o gráfico. São pontos que estão à esquerda de quem? Estão à esquerda de quem, pessoal? Do 3. Do 3. São esses pontos aqui. Então, todos os pontos que têm x menor do que 3, todos esses pontos, o y é negativo, não é não? Estou certo ou estou errado? O y desse ponto não é negativo, não? O y desse não é negativo, não? O y desse não é negativo, não? Sim ou não? Sim. Todos esses pontos amarelinhos não tem o y negativo, não, pessoal? Sim ou não? Sim. Tem sim. Sim. Tá Então, o abaixo. que vai acontecer com eles? Tá positivo. Vai ficar positivo. Então, por exemplo, se o 2 mandou para o menos 1, nessa aqui o 2 vai mandar para quem? O 2. Não. Não. O 2 mandou para o menos 1 aqui. Vai mudar para 1. Vai mandar para o 1. Exatamente. Então, esse pontinho aqui, esse danado aqui, ó, que a gente marcou aqui, ó, ele está bem grande aqui. Para onde é que ele vai? Ele vem aqui para cima. E vira esse ponto. Concorda? Não é? E o... Vou pegar outro ponto que eu não peguei aqui, ó. O 1 aqui, ó. O 1 mandava para quem nessa função? Menos 2. Mandava para menos 2. Esse ponto aqui, ó. 1 mandando para menos 2. É exatamente esse pontinho aqui, ó. Esse aqui, ó. E agora, esse mesmo número 1 agora, vai mandar para quem? Antes mandava para menos 2. E agora? O 2. Ou seja, ele só muda o sinal. Né? Quem é negativo vira positivo. Ó. É só isso. E aí, já dá para ter uma ideia do gráfico? E o valor 3, que a gente não atribuiu, mas a gente sabe que é a raiz. 3 mandou para quem? Que é raiz, nós já calculamos aqui. 3 mandou para quem? Pro 0, não foi? Foi. E aqui, nessa, o 3 continuou a mandar para quem? O 0. Pro 0 de novo, ou seja, não acontece nada com ele. Ou seja, como é que é o gráfico dessa função, pessoal? Alguém já está vendo, não? Os pontos com x maior que 3 dessa função aqui. Qual era o sinal desses números aqui? Que eu vou pintar agora aqui de vermelho. Esses pontos aqui. O valor de y deles é o quê? Positivo. Então, quando eu aplicar módulo, vai acontecer alguma coisa com eles? O módulo do número positivo muda alguma coisa? Não. Então, esses pontos vermelhos, que faziam parte da função azul, também fazem parte de que função? Da amarelinha, não é isso? Não. Como é que é o gráfico, então? Alguém já está vendo como é que fica o gráfico dessa função amarela? Uma reta. Uma reta só? Tem a outra, né? Desse outro lado. Novamente, uma letra V. V. Novamente, uma letra V, não é isso? Exatamente como no exemplo anterior. Certo ou errado?
Aqui também não deu uma letra V? Foi. Pois esse continua a dar uma letra V. Porque a função aqui era uma função de primeiro grau. E essa aqui eu vou chamar a função modular de primeiro grau. Então, a função modular de primeiro grau sempre vai ter como gráfico o quê? Uma letra. Duas. Uma letra. Outra vez. Uma letra V. V. Será que eu consegui ser claro ou não? Ou ficou meio confuso? E aí, galera? Por mim, sim. Pois agora eu vou tentar dar uma ferramenta para vocês, que eu já apresentei em outra aula, e vou voltar para ela agora. Eu vou agora usar o GeoGebra com vocês. Alguém já começou a usar o GeoGebra, depois daquela aula que eu dei ou não? Beatriz? Williane? Não? Kailane não deve estar sabendo o que eu estou falando, porque não assistiu às aulas, né? Mas é um aplicativo chamado GeoGebra. Tem para computador, tem aplicativo, tem para celular. Vocês estão usando, pessoal, o GeoGebra ou não? Eu não sei, professor. Você não sabe usar ainda, é isso? Sim, mas é porque eu não sei. Tá, você tem que baixar, vai aparecer essa tela aqui que eu mostrei para vocês, ó. Vou fechar ele, ó, para vocês verem como é que abre, ó. Vou fechar aqui. Tô fechando, fechei. Deixa eu minimizar aqui, mostrar aqui meu computador, ó. É esse ícone aqui, ó, GeoGebra. Eu vou clicar nele, ó, vai abrir. Tá abrindo agora. Eu não mostrei ou não mostrei esse aplicativo, Beatriz? Em aulas anteriores? Mostrou sim. Mostrei. E ele foi bom? Ele ajudou a fazer gráficos? Foi sim. Foi. Ajudou sim. Pois a ideia agora é essa, tá certo? Um comentário que eu não falei, um nome que eu não usei, que vale a pena ser falado. Qual é um sinônimo da palavra módulo? Alguém sabe? Módulo de um número. Eu posso substituir a palavra módulo por um sinônimo. Alguém sabe qual é? A gente pode usar valor absoluto de um número. Então, qual é o valor absoluto de 8? 8. Qual é o valor absoluto de menos 9? 9. Ou seja, eu estou falando módulo, tá? Por que eu estou falando isso aqui agora? Porque aqui o GeoGebra vai pedir a função, eu vou escrever, ó, aqui, ó. Tá vendo aqui nessa linha de entrada? Eu vou digitar agora, hein? Vou escrever y igual, e a função que tem módulo chama ABS. ABS, abreviação de absoluto. Aí já apareceu o comando aqui, ó. Vou clicar e ele mesmo já identifica que é a variável x. Eu vou dar Enter. Ah, não, mas ele não aceita que deixe... digite. Aí escreva x, pronto. Olha o que ele fez. Ah, está faltando, desculpa, o plano cartesiano, pessoal. Deixa eu botar aqui os eixos. Foi mal. Exibir aqui. Eixos. E vou botar também a malha aqui. Pronto. Ele já fez o gráfico, foi, pessoal? Sim ou não? Uhum. Tem um. Oi? Sim, Fez, tem né? aí. Então, vou marcar um ponto aqui qualquer, ó. 2. Vou marcar aqui um ponto. 2, mandando para f de 2. Pronto. Ele marcou um ponto A? Marcou, né? Concordam? E olha que coisa legal aqui. Eu vou apagar esse ponto, vou apagar ele, vou deletar, deletei. Vou criar aqui um controle deslizante. Isso aqui é muito legal, ó. Vou criar um controle deslizante que vai do menos 50 ao mais 50, com incremento de 1 em 1, tá? Pronto, apareceu esse controle aqui, ó. É o controle A. Então, eu vou botar agora aqui o valor de A
O ponto vai ser A, F de A. E aí, que ponto apareceu? Alguém pode me dizer que ponto apareceu? Que ponto apareceu, pessoal? Tá mostrado aqui. Oi? 1 para 1. 1 para 1. Por que apareceu 1 para 1? O A tá valendo quanto? O A tá valendo quanto aqui? 1. 1. E 1 não manda para 1 na função modular? Sim ou não? Nessa função y igual a x? Sim, Aí o que é legal aqui, eu posso mudar de 1 para quanto? Ó, para 2. Se eu mudar de 1 para 2, mudei. Que ponto passou a ser? 2 para 2. 2 Se mandando eu para agora 2. para 3, que ponto passa a ser? Se eu mudar para 3? 3 mandando para 3. Manda para 3. Mandando para 3. Isso é legal então, pessoal? Ficar brincando aqui de parcial, ó. Sim. Legal ou não? Para visualizar. Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu botar menos 2. Menos 2, manda para quem? Para 2. Para 2. Então, parece com aquele nosso gráfico aqui que a gente fez aqui, sim ou não? Deixa eu descer aqui com ele, só... Sim. Parece com esse nosso gráfico aqui, sim ou não? Parece. Parece. Só que no GeoGebra fica melhor? Fica melhor? Fica. Fica, né? Fica. E o menos 3, manda para quem? Para 3. E o 0, manda para quem? Para o 0 mesmo. Alguém sabe como é que chama esse ponto aqui da função modular? Esse biquinho aqui? Origem. A origem é do plano cartesiano, mas eu falo o bico. Porque, por exemplo, quando eu mudar a função, Origem. vou mudar a função aqui agora, ó. Vou botar aquela segunda função agora. Vou botar x menos 3, ó. E ele vai mudar o gráfico, ó. Então, esse biquinho aqui agora, como é que é chamado? Não é mais origem, né? Não está mais em cima da origem. Você é raiz? Oi? Ninguém Aí sugere um vai ter nome, uma não? Eu não ouvi, não. Vai ser uma raiz? Eu não sei. É raiz, você está certo. Você está certo que é uma raiz. Mas o nome desse biquinho só, desse pontinho aí, não parece com algum outro ponto que a gente já viu de função anterior, não? Não sei. Na função de segundo grau, a parábola, aquele pontinho Origem da mais raiz. baixo da parábola, não ganhava um nome? Como é que Era chamava? abscissa. Não. Vou aqui para o... Origem. Tá aqui a parábola. Origem Esse da pontinho aqui raiz. parábola, como é que é chamado? Vértice. Vértice. O vértice A ajuda, origem da vértice. o vértice ajuda a dizer quem é a imagem, não é isso? Estou certo ou estou errado? É ou não é verdade? Sim. Então, adivinha como é que a gente vai chamar então esse ponto agora da função modular? Vértice? Vértice também. E se eu trocar agora de 3 para 4 aqui, essa função? Adivinha o que vai acontecer se eu trocar de 3 para 4 aqui? O que é que deve acontecer com a letra V? Alguém desconfia, não? Vou dar enter daqui a pouco, esperar a resposta de vocês. Troquei de 3 para 4. O que é que vai acontecer com a letra V? Vou dar enter, hein? O que aconteceu? Galera, o que aconteceu com a letra V? Pro 4. O vértice agora é o 4. Ah, o vértice veio para cá agora, ó. Veio pro 4. E se eu botar agora 5 aqui? Adivinha o que vai acontecer? Ele vai pro 5. O vértice. Exatamente. Só o vértice ou a função toda caminha? A função vai. A função toda. A função toda está caminhando para a direita, né? Não está percebendo que eu estou conseguindo mover a função? 6. O que vai acontecer com a função? Olha que ela aqui antes estava tocando no 5, né? Quando ela andar
Quando ela andar um pouquinho, ela vai passar a tocar onde? No 6. No 6. Vamos ver aqui, hora. Vou trocar do 5 para 6, hein? Aí, ó. Não é isso, pessoal? E se eu botar agora, em vez de menos 6, eu botar mais 3? Adivinha o que vai acontecer? Ninguém tem ideia? Mais 3? Y igual a x mais 3. Eu vou dar enter. Mas eu não dei enter ainda. Estou aguardando que vocês respondam. Vai acontecer o quê com V? Vai voltar lá pro 3. Pro 3. Veja que antes era x menos 3. E agora eu escrevi x mais 3. Ah, sim. E aí? Ninguém sabe o que vai acontecer? Ó, desculpa, eu acabei voltando aqui. Deixa eu voltar a escrever o mais 3 aqui de novo. E agora? Se eu der enter aqui. Vou dar enter, hein? 1, 2, 3 e... Quem passou a ser o vértice agora? O menos 3. Ah! Alguém começa a desconfiar como é que eu acho o vértice de uma função modular de primeiro grau? Quando foi x mais 3, o vértice foi menos 3. Quando foi x menos 5, o vértice foi quanto? 5. 5. Alguém sabe dizer como é que eu acho o vértice? De uma maneira então, muito rápida. É o número que torna o quê? O 5 é o cara que torna... produz que resultado aqui dentro do módulo? Se eu boto 5 aqui, produz que resultado? O 5 positivo. Se eu boto 5 positivo no lugar do x, dá que resultado nessa conta aqui dentro do módulo? 5 0. menos 5, dá 0, né? E nessa outra agora, x mais 3. X mais 3. O valor que eu boto lá dentro do módulo e dá 0. Menos 3. Então, como é que se descobre o vértice de uma função modular de primeiro grau? Descobrindo o valor que dá 0. Exatamente isso, senhorita. Perfeito. Vamos mudar de exemplo agora e vou perguntar a vocês. Antes de escrever, eu vou, ó, 2x mais 8. Quem vai ser o vértice? Só vou dar enter depois que vocês responderem. Conforme o que a colega falou antes, o que é que eu devo fazer para descobrir o vértice? Menos 4. Oi? Menos 4. Se eu botar 4 aqui, 2 vezes 4 mais 8 vai dar 0 aqui? Não, professor, menos 4. Menos 4. Perfeito, exatamente isso. Vou dar enter agora, hein? Ó, o que aconteceu? Menos 4. Menos 4. Então todo mundo já sabe achar o vértice, sim ou não? Sim. Agora aconteceu uma coisa legal com esse exemplo agora que não tinha acontecido antes, ó. Eu vou tirar esse mais 8 aqui, ó. Pronto, agora eu vou botar esse só 2x. Quem vai ser o vértice agora? Qual é o número que eu coloco no x, no lugar do x e o resultado dentro do módulo dá 0?
2 vezes quanto? Que vai dar resultado zero. Galera, 2 vezes quanto que dá resultado zero? Menos 2. 2 vezes menos 2 dá zero? Eu tenho aqui Não. multiplicação, ó. Não. Aqui é uma multiplicação, ó. 2 vezes quanto que dá resultado zero? Seria o próprio zero? Exatamente. Vou dar enter agora. Olha aqui. Quem é o novo vértice, então? O zero, a origem. É o zero. Tá aqui ele, ó. Tá lá o ponto A, ó, bonitão aqui, ó. Agora, olha que coisa legal. Eu tinha feito o gráfico da função y igual a x, que tinha sido esse aqui, ó. Agora eu fiz y igual a 2x. O que aconteceu? Com o V. O vértice não mudou, continuou a ser a origem, mas o que aconteceu com o V? Galera, em relação a esse V original, ó, que era esse daqui, o que aconteceu com o gráfico na hora que eu botei o 2? Ela meio que se fechou mais, assim. Se fechou. E se no lugar do 2 eu botar 3? O que você acha que vai acontecer? Porque, por exemplo, antes 1 mandava para 1. Nessa com 2, 1 manda para 2. Nessa com 3, que está aqui, 1 vai mandar para quem? 1 vai mandar para quem? Galera, y igual ao módulo de 3x. Na hora que eu botar o valor 1 para o x, vai dar quanto o resultado? 3. Então, o que é que vai acontecer com o V na hora que eu unir essa origem a esse ponto aqui? Vou dar enter, hein? Vai fechar mais, ó. Não foi por 1, 3? Foi ou não foi? Olha o ponto que eu perguntei aqui. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Né? Na função y igual a 2x, o 1 mandava para quem? Para o 2, né? No y igual a x, ó, o 1 mandava para quem? Para o 1. Então, o y, quando eu botar um número multiplicando aqui, quanto maior ele for, mais alto vai ficar, não vai? Não é? Sim. Então, se eu botar y igual a 10x, o que, é que vai acontecer? Um vai mandar para quem? Para 10. Para 10. Olha onde é que ele foi agora, ó. Olha aqui, onde é que ele está, ó. Bem vai fechar. Bem mais fechado. E se eu botar 100? Ele chega cruzado. Fechado nisso, né? Então, qual é o papel desse númerozinho aqui multiplicando x? O que é que ele faz com o módulo? Vai fechando. Isso se eu for aumentando. E se eu for diminuindo ele? Vai abrindo. Oi? Vai abrindo. Exatamente. Vou botar 0,9, ó. 0,9. Opa, não aceitou. 0,9. Ó, em relação ao y igual a 1, y igual a x, que o coeficiente é 1, 0,9 é menor que 1, não é? Tô certo ou tô errado? Uhum. Ó, opa, não mudou, eu queria que mudasse. O Pronto, professor y igual a x, ó. Mas quando eu boto um número aqui, 0,9, ele abre um pouquinho. Se eu botar meio, vai se abrir mais. abre mais. Se eu botar 0,1,
Vai já acusar. Professor, Oi. então ele pode ter casos que fica no eixo Y e agora tá vendo casos que fica no eixo X, pode? Qual teria que Sim. ser esse número, então, para isso acontecer? Que valor eu teria que botar aqui para virar o próprio eixo X? Teria que ser zero, né? É. Zero. Vou dar enter aqui agora. Ó. Virou o eixo X. Tá vendo? Mas se eu botar 0,1, 0,1 já não é, ó. Tá certo? Se eu botar 0,2, 0,4, ó. Já fechou mais. Se eu botar 0,7, ó. Fecha mais, ó. E quando chega em 1, olha que legal. Quando chega em 1, chega na função identidade, né? Que é de 45 graus, né? Que divide aqui em ângulos de 45. Isso aqui não é um quadrado, ó. Não é verdade, ó? Isso aqui não é um quadrado perfeito. São ó. Um quadrado bem bonitinho, ó. Entendido até aí, pessoal? Agora, essa função aqui, ó. Opa, menos 3x mais 12. Eu não vou dar enter ainda, vou esperar vocês. Alguém sabe falar alguma coisa sobre esse gráfico aqui? Como é que vai ser? Menos 3x mais 12. Onde é que vai estar o vértice dela? Qual vai ser o valor do vértice? A gente vai ter que encontrar o valor do X que dê zero para ver o vértice. Isso, qual vai ser? Qual o número que eu multiplico menos 3 e cancela o 12? Quem cancela o 12 é o menos 12. 3 vezes quanto? Menos 3 vezes quanto? Que dá menos 12. 4. Exatamente. O vértice vai ser o 4, ó. E ela vai estar mais fechada ou mais aberta que esse V que está feito agora? O coeficiente que eu vou lançar, apagou, desculpa, menos 3x mais 12. O cara é menos 3. O que você acha que vai acontecer? Ser mais aberto ou mais fechado? Mais Vou dar aberto, enter, eu acho. não, vai ser mais fechado. Porque menos 3 e 3 é a mesma coisa. Ó. Sim. Não interessa ser negativo ou positivo aqui. O que interessa é o módulo. Módulo de menos 3 e módulo de 3 dá 3. Então, é fechado também. E olha o vértice 4. Acertamos, né? Não foi? Vértice 4. E alguém sabe o que vai acontecer com agora o V para terminar a aula, hein? Última pergunta. Se eu somar aqui um número fora do módulo, ó, botar aqui mais 5. Menos 3x mais 12, módulo de menos 3x mais 12, mais 5. Se eu der enter aqui, o que vai acontecer com a letra V aí? O módulo vai mudar? Desculpa, o vértice vai mudar? Mudou o que está dentro do módulo, sim ou não? Não. Não, então o vértice vai continuar a ser 4. Nenhuma mudança. Agora o que vai acontecer com o V? Eu acho que vai mudar. Antes o número 4 mandava para o 0. E agora o 4 vai mandar para quem? Vai mandar para o 5. Exatamente. O que vai acontecer com essa letra V? Se esse ponto aqui, 4, 0, vem para cá, ó, 4, 5, o que vai acontecer com essa letra V? Vai subir. Fechar. Vai subir. Vou dar enter aí. 1, 2, 3 e...
Subiu ou não? Sim. Subiu. E o vértice agora é que ponto? 5. E se eu trocar esse 5 agora por 3? O que é que vai acontecer? Seria o 3? Seria o 3. E se eu trocar agora esse 3 por menos 7? O que é que vai acontecer? Eu acho que alguém está tentando falar, e não está conseguindo. Então, só vocês três até agora na aula, não é isso ou não? Tem mais gente? Só nós, 3. Eu estou ouvindo uns sons interrompidos aqui, cortados, agora que eu vi vocês três. Beleza. Tá. E aí, se eu botar o menos 7, o que é que vai acontecer? Vai pro menos 7? Exatamente. Ou seja, o vértice continua, o x continua a ser 4, mas agora o 4 manda para o menos 7, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Então não tem essa história, tipo, de quando acontecer isso, ver um número que dê menos 7, né? Não. Mas, na verdade, você continua botando quem está dentro do módulo igual a 0, né? Concorda? Que continua ser o 4, que continua zerando aqui. Uhum. Só que agora o 4, em vez de mandar para o 0, o 4 manda para o menos 7. Sim. E aí a imagem mudou, né? Todos os exemplos anteriores que a gente estava dando, a imagem estava dando só números positivos, né? Era. Pois uma função modular pode ter imagem negativa, sim ou não? Pode ou não? Esse ponto agora, tem a imagem desse ponto A, é positiva ou negativa? Negativo. Negativa, porque está abaixo do eixo X. Então, pode uma letra V ficar abaixo do eixo X? Sim ou não? Eu acho que sim, que eu tô vendo. Você está vendo, né? Exatamente. Então, pode. Exatamente isso. Isso aí, galera. Quem assistiu aos vídeos aí que eu passei de função modular? De vocês três? Eu não consegui Ninguém? ver isso. Eu sugiro que assistam, que vai ajudar bastante. Mas a aula de hoje teve o GeoGebra, coisa que não teve nos vídeos, viu? Vocês acham que o GeoGebra é uma boa ferramenta? É sim. Eu acho. O professor vai me ajudar muito, porque eu tenho muita dificuldade em fazer, sabe? Assim, eu prestou atenção nas minhas provas. Sim. Então, mas a ferramenta, o aplicativo vai te ajudar a visualizar. Mas depois que você visualizar, você tem que aprender a traçar no papel, viu? É muito importante traçar Isso no papel. mesmo. É muito importante. Agora, a ferramenta computacional pode te ajudar a fazer entender, né? O que está acontecendo. E aí você fazer no papel corretamente. Tá? Baixe esse aplicativo. Gratuito, tá? Ele é gratuito, podem baixar. Beleza? Então, hoje, o tema da aula de hoje foi apenas funções modulares de primeiro grau. Eu ainda preciso falar de funções modulares de segundo grau e de demais funções modulares. Tem mais funções modulares além disso. Tá? Então, essa é a ideia. Agora, o grande ponto central de hoje é que o que é que o módulo faz? Torna quem é o quê? Negativo. Em positivo. Então, todos os pontos da função original que estavam abaixo do eixo x, ao colocar o módulo dentro dessa expressão algébrica, o que vai acontecer com esses pontos? Vai ficar acima do eixo X. Exatamente, vai refletir. Essa é a ideia. E na prova de vocês vai ter questões envolvendo função. Ok? E lembrando que eu vou colocar essa prova na quinta-feira. Combinado? Assistam aos demais vídeos, se quiserem, então, vencer as dificuldades de função bem. Então, próxima aula, função, e a aula seguinte, inequação. E aí acaba módulo, tá certo? E vocês têm, eu vou botar quinta-feira,
dia 3 de fevereiro, a prova, e vocês têm uma semana, ou seja, dia 10 de fevereiro para entregar. Combinado? Professor, então na E próxima terça-feira você pode fazer CA? pode ser. Pode ser na terça, Depois pode da- até ser na segunda, se você... Não, melhor na terça, né? Na terça fica melhor. Na terça fica melhor. Vamos manter na terça. Depois da aula, pode ser? Pode. Pronto. Então, Pode na ser. terça da semana que vem, nós fazemos um CA. Combinado, Beatriz? Combinado. Valeu, então. Obrigado pela presença de vocês. E até quinta-feira. Tchau, professor. Tchau. Tchau, Kailane. Tchau, Beatriz. Tchau, Eliane. Vou parar a gravação.